O surgimento de Ipanema. A história de um bairro cartão postal. O descobrimento. A Restinga, hoje ocupada pelos bairros da Zona Sul, já era habitada por indígenas que se assentaram naquela região litorânea muito antes da descoberta do Brasil, em 1500. As duas aldeias tamoios, também conhecidas como Tupinambas, ocupavam a região onde hoje está o bairro de Ipanema, a aldeia Jaboraciá, e a outra no atual bairro do Leblon, a aldeia Cariané. Ambas as tribos sobreviveram aos primeiros anos da colonização, mas foram dizimadas pelos portugueses no empenho de retomar e povoar o que havia sido invadido pelos franceses. A cidade. A ocupação portuguesa dos territórios próximos à Baía de Guanabara culminou na fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565. Até a segunda metade do século XVII, tornou-se a cidade mais populosa do Brasil, passando a ter importância fundamental para o domínio colonial. Posteriormente, no século XVIII, com a expansão econômica e a consolidação como centro portuário, a cidade passou por transformações em seus espaços urbanos, sendo cenário para grandes obras. A instalação da iluminação pública da cidade, a base de óleo de baleia e a construção do aqueduto da Carioca, atuais Arcos da Lapa, foram alguns marcos, na época, para a população que continuava a crescer na área central. A expansão. Era comum, à época, que as ocupações territoriais fossem feitas por anfitese, arrendamentos de terras públicas a particulares para promover o povoamento e a exploração destas regiões. No Rio de Janeiro, essas áreas designadas como sesmarias municipais, inabitadas, foram doadas pela corte portuguesa ao município e comercializadas pela Câmara. Era uma imensidão de terras, compreendida hoje entre o Leme e o Leblon, passando por Copacabana, Ipanema e Gávea. Toda essa região, à época, era chamada de Praia de Fora, cortada pela Lagoa do Socós, hoje conhecida como Lagoa Rodrigo de Freitas. O local era considerado inóspito, onde só se chegava de canoa, de barco ou a pé. Também era inapropriado para moradia porque não era servido por água doce e as enchentes na lagoa causaram alagamentos ao redor. A origem. A Praia de Fora era um grande areal com diversas pitangueiras, araçazeiros e cajueiros, onde moravam preais e tatus. No entorno, poucas moradias. A região mudou de proprietários inúmeras vezes até ser adquirida em um leilão, em 1886, por José Antônio Moreira Filho, o segundo barão de Ipanema. A palavra Ipanema tem origem indígena. No idioma tupi-guarani significa lago fedorento, rio imprestável ou água imprópria para nadar e para pescar. A origem do título do Barão de Ipanema vem da freguesia de São João de Ipanema, ao oeste de São Paulo. O nome da freguesia homenageia de João VI e o rio homônimo. À margem deste rio, ergueu-se a primeira fábrica de ferro do Brasil pelo primeiro barão, Visconde e Conde de Ipanema, José Antônio Moreira, pai do segundo Barão de Ipanema. Em homenagem ao Barão de Ipanema, a pequena vila herdou o nome do seu título. A vila. O termo de fundação da Vila Ipanema foi assinado em 26 de abril de 1894, instituindo a abertura de 19 ruas e 2 praças, a Marechal Floriano Peixoto e a Coronel Henrique Valadares, atuais Praça General Osório e Praça Nossa Senhora da Paz, respectivamente. O projeto de divisão inicial dos futuros bairros da Zona Sul deu-se como uma continuação do loteamento construído em Copacabana, com a abertura de várias ruas. Posteriormente, um novo loteamento foi aberto em Ipanema, com cerca de 45 quadras, subdivididas em 40 lotes cada, formando uma espécie de tabuleiro enxadrezado. Aos poucos, os terrenos foram sendo vendidos com certa dificuldade, ao preço de R$ 1,5 milhões cada um, mas ninguém queria investir naquele fim de mundo alagado e com muitos mosquitos. O bairro. A primeira rua surgiu em 1888, a partir do caminho rupestre de uma antiga fazenda. O projeto de arruamento foi feito pelo engenheiro Luiz Rafael Vieira Souto e batizado, na época, de Rua 20 de Novembro, em homenagem à baronesa de Ipanema, que nasceu e se casou nesta data. Tempos depois, veio a implementação da primeira linha de bonde puxado por animais. Posteriormente, em 1902, o prolongamento da linha de bonde Jardim Botânico interligava vários locais próximos e facilitou a popularização do novo bairro. Ainda no início do século XX, o prefeito modificou o nome das ruas de Ipanema para homenagear brasileiros que tiveram participação nas lutas pela independência do Brasil, como Joana Angélica, Maria Quitéria, Barão da Torre, Barão de Jaguaribe e o Visconde de Pirajá, este último que empresta o seu nome para a primeira e principal rua do bairro.
O desenvolvimento do bairro de Ipanema teve seu ápice no fim do século XX, com a expansão do comércio, a verticalização dos prédios e o estilo de vida perto do mar.